Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Entre Livros e Negócios. Hoje, vamos mergulhar numa ideia que, olha, tira o sono de muito fundador de startup. Que é aquela paixão cega pela própria solução, né? Exatamente. E para nos guiar, a gente vai usar o livro Apaixone-se pelo Problema, Não pela Solução, do cofundador do Waze, o Uri Levine. Um livro fantástico. E a gente vai usar trechos dele, inclusive o prefácio que é do Steve Wozniak, da Apple. Isso, a nossa missão aqui é bem clara. Extrair o manual de instruções do Levine sobre como essa obsessão pelo problema certo é de fato o que faz um negócio durar. E essa distinção é tudo. Levine defende e o Wozniak concorda que a paixão pela solução é muito frágil, sabe? Ela não sobrevive ao primeiro soco da realidade do mercado. E a paixão pelo problema? Essa é resiliente. É o que te faz levantar depois de cada tombo, porque o problema que você quer resolver ainda está lá incomodando. É uma teimosia, mas uma teimosia produtiva. Gosto dessa ideia de teimosia produtiva. O Levine usa uma analogia que eu achei perfeita. Ele diz que começar uma empresa é como se apaixonar. Sim. No começo, essa paixão te dá uma energia absurda para ignorar todo mundo que duvida, mas ele fala que essa também é a má notícia. Porque essa mesma paixão pode te deixar completamente surdo, né? Exato. Surdo para os feedbacks que mais importam. Como é que se resolve isso? O segredo, segundo ele, está na origem da paixão. Ela não pode vir da sua ideia, tipo, genial. Tem que vir da frustração que gerou a ideia. O Wozniak conta uma história sobre isso, né? Conta uma ótima. Um projeto dele pós-Apple, o Wheels of Zeus, que era basicamente um avô dos rastreadores GPS de hoje, não nasceu de uma ideia de tecnologia. Nasceu do quê, então? Nasceu do pânico real que ele sentia toda vez que o cachorro dele fugia. A pergunta na cabeça dele não era como eu construo um rastreador legal, e sim onde diabos está o meu cachorro. A emoção veio primeiro. Isso se conecta totalmente com os exemplos do próprio Levine. Todas as empresas dele nasceram de uma raiva, de uma frustração pessoal. Pois é. A Pontera, por exemplo, surgiu quando ele viu as taxas que comiam o plano de aposentadoria dele. A Furfly, quando um colega pagou 30% a menos numa passagem. E a Refundit, que é um caso clássico, da dificuldade de reaver impostos na Europa, um processo que faz 90% das pessoas simplesmente desistirem do próprio dinheiro. A frustração é o combustível. Exato. E o legal do livro é que ele não fica só na filosofia. Ele cria uma ferramenta para a gente qualificar essa frustração para ver se ela vale o esforço. É a matriz de qualificação. Como funciona essa matriz? Pensa num gráfico com dois eixos. O horizontal vai de poucos usuários a muitos usuários. E o vertical mediador, tipo de baixa frequência ou valor, para alta frequência ou valor. Certo. E isso cria 4 cenários, 4 quadrantes. Exato. O pior de todos, lá no canto inferior esquerdo, ele chama de perdedores. Pouca gente com um problema pequeno. É para fugir daí. Ok. E os outros? No canto superior esquerdo tem um nicho. Pouca gente, mas com uma dor gigante. Pensa na cura para uma doença rara. Pode ser um negócio de altíssimo impacto. E no superior direito? O sonho de todo mundo, os vencedores. Muitos usuários com uma dor de cabeça enorme e frequente. O Waze. Milhões de pessoas presas no trânsito todo santo dia. Mas é o quarto quadrante que eu acho o mais perigoso, o que mais engana. Ah, sim. O dos sonhos e pesadelos. Muitos usuários, mas um problema com baixo valor ou que acontece muito raramente. O exemplo do livro de um app para renovar a carteira de motorista é perfeito. É perfeito. Quase todo adulto precisa disso. Um mercado gigante. Só que você só faz a cada 5, 10 anos. E o que isso nos diz, no fundo? Que o tamanho do mercado por si só não quer dizer nada. É uma métrica de vaidade. Sem uma dor real e frequente, um mercado de bilhões de pessoas não vale nada. É uma armadilha. É um pesadelo disfarçado de sonho. E muitas startups morrem aí. Exatamente. E evitar esses pesadelos é o que define a jornada real de quem empreende. Não é aquela linha reta para o sucesso que a gente vê nas capas de revista. De jeito nenhum. O livro tem uma imagem que destrói essa fantasia. A percepção é uma seta para cima. A realidade é um emaranhado de tentativas e erros, uma estrada cheia de curvas chamadas fracasso. Ele até cita o Einstein: quem nunca errou, nunca experimentou nada novo. E a conclusão prática que ele tira disso é brutalmente simples.
Para ter alguma chance de sucesso, você precisa fracassar rápido. O que significa fracassar rápido na prática? Não é ser descuidado, né? Não de forma alguma. É sobre encurtar o ciclo entre ter uma ideia, testar e aprender. É tratar cada lançamento não como uma aposta final, mas como um experimento para colher dados. O Waze, o começo era bem assim, não era? O mapa era ruim, a experiência cheia de falhas. Totalmente. Eles lançavam uma versão nova a cada 2 ou 3 semanas. Às vezes a versão nova era pior que a anterior. Os usuários reclamavam. E o que eles faziam? Em vez de entrar em pânico, eles mergulhavam no feedback para entender o porquê. Por que os motoristas estavam fazendo outro caminho? Eles não tinham ego. Se algo não funcionava, jogavam fora e tentavam outra coisa na semana seguinte. Isso exige uma mentalidade muito específica. No livro, ele chama isso de estar na zona de empreendedorismo. Sim, e a fórmula dele para isso é muito clara. Você só entra nessa zona quando a sua paixão pela mudança é maior que a soma do seu medo do fracasso e do seu custo de oportunidade. Custo de oportunidade sendo o que você sacrifica, né? O salário, a segurança? Exato, o tempo com a família. É um cálculo muito pessoal. E ele diz que os investidores sentem o cheiro disso de longe. Aquela história de eu largo meu emprego assim que conseguir o dinheiro. É o maior sinal de alerta para eles. Por que o investidor deveria arriscar o dinheiro dele se o próprio fundador não quer arriscar o próprio salário? O comprometimento tem que vir antes. Faz todo sentido. Falando em quebrar, tem uma história no livro que é o exemplo clássico de miopia corporativa, a da Netflix e da Blockbuster. Ah, essa história é inacreditável. Em 2000, o CEO da Blockbuster basicamente riu na cara do Reed Hastings. Ele recusou comprar a Netflix por 50 milhões de dólares, chamou de um negócio de nicho muito pequeno. E do ponto de vista dele, fazia sentido. As multas por atraso eram uma parte gigante da receita da Blockbuster. O modelo da Netflix, sem multas, ia destruir o negócio principal deles. E é assim que o Levine define disrupção, né? Não é sobre tecnologia. Não. É sobre uma mudança no equilíbrio do mercado que o líder não consegue ou não quer acompanhar. Ele chama de limitação no DNA da empresa. Mas hoje, com tantos labs de inovação nas grandes empresas, isso ainda é verdade? Eu diria que sim, muitas vezes é só teatro de inovação. O talento empreendedor de verdade que entra nessas empresas geralmente sai frustrado em 1 ou 2 anos. Mas o ponto que ele levanta sobre a oportunidade ser maior que a ameaça é interessante. Muito. O exemplo do Uber é perfeito. As empresas de táxi lutaram com unhas e dentes, mas o mercado de corridas explodiu. Cresceu 10 vezes. 10 vezes. O bolo ficou tão grande que no final até os taxistas que se adaptaram se beneficiaram. A disrupção criou um mercado novo. E para navegar essa jornada, Levine é inflexível sobre a ordem das coisas. Existem 3 fases, e a ordem não pode ser alterada de jeito nenhum. Fase 1. Encontrar o Product Market Fit, a adequação do produto ao mercado. Fase 2. O modelo de negócios, a monetização. E só então, fase 3. Crescimento. E o erro mais comum, e talvez fatal, é inverter essa ordem, é contratar um diretor de vendas caríssimo antes de ter certeza de que o produto resolve uma dor real. O que acontece nesse caso? Esse vendedor talentoso vai vender algo que os clientes não querem de verdade. Ele até fecha os contratos, mas os clientes não usam, cancelam. Isso queima dinheiro, queima reputação e te dá um feedback falso do mercado. Nas primeiras etapas, o CEO tem que ser o vendedor número 1. Exato. O objetivo não é a receita, é o aprendizado. É ouvir o não e entender o porquê. E a única métrica que realmente prova que você encontrou o PMF, segundo o livro, é a retenção. Se as pessoas voltam de novo e de novo, você está no caminho. É isso. Todas as outras métricas podem enganar. Downloads, usuários registrados. O livro mostra um gráfico, o funil do PMF, que é um banho de água fria. Os números são assustadores. De 100 pessoas que fazem o download, no final o número de usuários que continuam usando depois de alguns meses pode ser de 1,5% a 15%. É brutal. Ele cita o app Bump, lembra? Foi um fenômeno, 125 milhões de downloads. Lembro, a ideia era legal, bater 2 celulares para trocar contatos. As pessoas usavam uma vez, achavam divertido e nunca mais abriam.
Foi descontinuado porque era um truque, não uma utilidade. Não tinha PMF. O que nos leva a outro ponto. A equipe é tudo. E o Levine tem uma abordagem sobre isso que é, no mínimo, polêmica. Ah, a famosa e temida regra dos 30 dias? Ele diz que, um mês depois de um novo funcionário começar, o gestor precisa se fazer uma pergunta bem direta. Sabendo o que eu sei hoje sobre essa pessoa, eu a contrataria de novo? E se a resposta for não, a demissão deve acontecer no dia seguinte. Isso não é um pouco frio demais? E a moral da equipe? O risco de criar uma cultura de medo existe, claro. Mas a lógica por trás é proteger a cultura e a performance do time como um todo. Manter alguém que não se encaixa como uma maçã podre. Ela desmotiva os melhores, né? Exato. Os melhores funcionários são os primeiros a perceber o desalinhamento e a se perguntar por que eu tô me matando de trabalhar se aquela pessoa não entrega e continua aqui. Então o custo de manter a pessoa errada é maior que o desconforto da demissão. É muito maior. Levin diz que quase sempre a reação do resto da equipe foi de alívio. Tipo, finalmente, não aguentávamos mais. A regra força uma decisão difícil, mas que beneficia a organização. Falando em decisões difíceis, a captação de recursos é outra jornada que ele descreve de forma bem crua. Ele chama de a dança dos 100 nãos. É o que testa a alma de qualquer fundador. Ouvir 99 não seguidos é brutal. E a lição mais contraintuitiva dele é que os investidores decidem se vão investir ou não nos primeiros segundos. Antes mesmo de você abrir a apresentação. Exato. É a energia, a confiança, é sobre a história que você conta, não a história da sua empresa, mas a história do problema. A chave é criar uma conexão emocional. Por isso, ele insiste que o CEO deve ir sozinho à primeira reunião, certo? Sim, qualquer outra pessoa na sala divide a atenção e enfraquece a narrativa. A história que ele inventou para a startup Zik é um exemplo incrível disso. A Zik era um marketplace de vale-presentes. E que narrativa! Ele contava com detalhes sobre ter comprado um micro-ondas para a cozinha nova. Descrevia a frustração ao chegar em casa e ver que o aparelho era grande demais para o nicho no armário. Contava a saga de tentar devolver e só conseguir um crédito na loja, ficando com o dinheiro preso ali. A história era tão cheia de detalhes que o próprio CEO da Zik, que sabia que era inventada, às vezes esquecia e sentia frustração junto. Isso mostra que a história não precisa ser factual, mas precisa ser verossímil. O investidor tem que se imaginar na situação. Exato. Ele tem que sentir a dor. Aí, quando você apresenta a solução, ela não é mais um produto, é um alívio, é a cura. A história é o veículo da empatia. Então, para fechar os pontos-chave que tiramos dessa análise do livro do Uri Levin são: primeiro, a importância de se apaixonar pelo problema, usando a frustração como bússola. Segundo, abraçar a jornada de fracassos, entendendo que fracassar rápido é a estratégia mais inteligente. Terceiro, o foco absoluto em fases, priorizando o Product Market Fit acima de tudo, medido pela retenção. E por último, que criar uma cultura de alta performance exige a coragem de tomar decisões difíceis sobre a equipe. Perfeito. E eu deixo uma provocação final para quem nos ouviu. Uri Levine afirma que o feedback do usuário é crucial, mas ele também nos lembra que cada um de nós é uma amostra de uma única pessoa, com nossos vieses. A provocação é: como uma liderança pode equilibrar a paixão pela sua visão do problema com a humildade de ouvir feedbacks que podem contradizer completamente essa visão sem paralisar ou perder o rumo no processo? Se curtiu este episódio, salva e compartilha com quem também vai gostar e comenta qual outro livro você gostaria que a gente discutisse por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.